Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo, então, essa aula é para explicar para vocês todas as funções, as fórmulas que a gente passou na disciplina, né, a respeito do Excel. Então, eu vou fazer desde o básico ali, desde a primeira aula de Excel, até as fórmulas, né, C, E, ou, por exemplo, de fixar células e estatística descritiva. Então, vou compartilhar com vocês o meu arquivo. Bom, aqui eu tenho alguns dados, né, que é o que a gente vai trabalhar. Eu vou ampliar um pouquinho mais, para vocês conseguirem ver melhor. Então, aqui eu coloquei alguns valores, né, de quantidade de cadernos produzidos. A gente vai imaginar, né, que sejam quantidade de cadernos produzidos por uma fábrica, por uma empresa. O custo fixo para produzir esses cadernos, né? Ou seja, aquele custo que mesmo se eu não produzir nenhum caderno, ou se eu produzir 100 ou se eu produzir 1000, esse custo é o mesmo, né? Ele não varia. Que normalmente são os custos ali do aluguel, do espaço, né? As taxas para funcionamento da empresa, que se você produz ou não, você precisa pagar igual. Então, eu estipulei um valor de 500 para cada nível, né, de produção aqui dos cadernos. E aí a gente tem o custo variável, esse sim, ele vai variar conforme o nível de produção. E ele aumenta no total, só que ele vai diminuindo proporcionalmente conforme vai aumentando o número de cadernos produzidos, né? Você vai diluindo esse custo no número de unidades produzidas. Então, se eu não produzo nenhum caderno, o meu custo variável é zero. Ele vai começar a ter um custo, eu vou começar a ter custo, né, com mão de obra, energia elétrica, etc., para produzir, né? Manutenção de máquinas, se eu tiver algumas unidades já fabricadas. Então, quando eu tenho 100 cadernos fabricados, meu custo variável é 2.000. Quando são 300, meu custo variável é 5.400, assim por diante. E aí a gente tem essa última coluna aqui de custo total, né? O custo total nada mais é que o somatório entre o custo fixo e o variável. Daqui a gente já começa a fazer de uma forma manual, né? Ou eu posso fazer igual o custo fixo mais o custo variável, que, né, eu vou ter a resposta, ou eu posso fazer igual a soma dos dois números, tá? Dá a mesma coisa, tá? Eu vou fazer, então, igual C5 mais D5 e vou dar dois cliques aqui no final, que ele calcula o restante. Ele calculou mais do que eu precisava, então até aqui. Eu vou arrastar até o último nível de produção, né? Bom, então agora eu tenho todas as minhas variáveis. Eu tenho os cadernos, quantidade de cadernos, o custo fixo, custo variável e o total. Aí nós vamos começar a fazer algumas fórmulas mais simples, né? Ó, a soma, o produto, o máximo, o mínimo, contagem de valores, contagem de números. Então vamos lá. Como que eu faço o somatório, né, de um intervalo de números? Então, sempre no Excel, quando eu quiser dizer para ele que eu vou fazer, né, uma fórmula, eu começo com igual. E aí eu vou digitar a fórmula que eu quero aplicar. Então, a soma, né, vou digitar a palavra soma, já aparece aqui todos os tipos de soma que tem. Nós vamos utilizar essa primeira, né, que soma todos os números em intervalo de células. Aqui tá, do lado está a descrição dela. Então, dou dois cliques com o botão esquerdo, vai abrir o parênteses. E ele vai me pedir, ó, número um, número 2. Se eu for colocar manualmente, né, eu coloco aqui, ó, número um, ponto e vírgula, número 2, assim por diante. Se eu for selecionar, fazer uma seleção dos números, né, é só eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse no primeiro número e arrastando até a última linha. E dou um Enter. Então, ele fez para mim o somatório. Como é quantidade, né? Eu não tenho casas decimais ali depois, então eu tiro aqui em cima, eu tiro o número de casas decimais, eu diminuo ela. Eu vou fazer isso para todas as outras variáveis. Eu posso fazer uma a uma, ou simplesmente eu faço a primeira e arrasto até a última. E aí eu confiro, eu dou dois cliques para conferir se ele está somando certinho, ó.
Quando eu quero tirar a seleção, eu aperto ESC. Dou 2 cliques, ok, tá fazendo soma. Beleza. Como que eu faço o produto, né? A fórmula para o produto é MULT, M-U-L-T, que multiplica todos os números dados como argumentos. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro, tá? E vou arrastar para o final. O que que acontece, né? Com essa fórmula de MULT? Vou voltar aqui. Como eu tenho números ali, né? Que começo ali primeiro a quantidade, né? De cadernos é zero, então a minha primeira multiplicação vai ser zero. Por isso que tem o zero ali, né? Por quê? Porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, por isso que no custo variável, na quantidade de cadernos, o meu produto vai ser zero. A não ser que eu tire o zero da conta, né? Eu posso começar ali no B6, só que aí eu não estou multiplicando todos os números, então tem que manter ali certinho, né? E aqui, o que que acontece? Eu posso colocar esse número sem formato específico, vou deixar ele como geral. Aí ele vai, porque assim, esses são números muito grandes, né? Multiplicar, olha, 500, 10 vezes aí, né? 11 vezes. Então vai dar um número muito grande. E por isso ele coloca, né? Elevado aí mais 29 aqui, o exim mais 29. Então eu coloco ele no formato geral, tá? Vou fazer o máximo. Qual que é o que que é o máximo, né? É o maior, o valor máximo que eu tenho na minha amostra aqui de dados, né? Então, normalmente é o meu maior valor mesmo. Então, o máximo, eu tenho que colocar o acento ali, ó, no MAX com acento, senão ele não vai puxar, que é o máximo. E aí também eu seleciono ali da linha 5 até a linha 15 e dou um Enter. Então, o meu maior número aqui, o meu número máximo é 5.000 nessa minha amostra. Eu vou puxar para o lado e vai fazer das outras variáveis. O mínimo, mesma coisa, igual a mínimo, também com acento no i, né? E aí eu vou lá e seleciono. Então, o mínimo ele vai calcular o menor valor ali. No meu caso, vai ser zero no custo variável e na quantidade de cadernos, né? E o mínimo no custo fixo e no total é 500. E que é esse segundo maior? Como eu tenho um problema ali, né? Que eu tenho números muito diversos ali, né? Eu quero saber ali na minha amostra, não só qual que é o número maior, mas qual que é o que vem depois desse número maior, né? O meu penúltimo maior. Então, como que eu posso fazer isso? Vou fazer aplicar a fórmula maior. Então, igual a maior, olha a descrição, ó, retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. O maior ele vai pedir a minha matriz, tá vendo os argumentos que ele está pedindo aqui na fórmula? A matriz e o K. Então, vou selecionar aqui a matriz de dados e ponto e vírgula e o K. Se eu quero o segundo maior, o meu K vai ser 2. Tá? E aí fecho parênteses. Então, meu segundo maior número daqui do número de cadernos produzidos é 3.000. E eu arrasto para os demais. Se eu quisesse o terceiro maior, né? O antepenúltimo maior número, eu colocaria o 3 ao invés do 2. Conte valores. Lembra que eu expliquei para vocês, né, essa aula, o que que é o conte valores, né? Ele vai contar, ó, a fórmula é igual a conte ponto valores, né? Ele vai contar o número de células nesse intervalo que não estão vazias. No nosso caso, não tem nenhuma célula vazia, né? Mas se tivesse, ele contaria só as que têm números que não estão vazias. Eu tenho 11 células em todos, né? Se eu tirasse, por exemplo, a informação aqui da linha 13, ó, ele já apareceria aqui para mim que tem 10 células só que tem valores, né? Mas eu tenho informação em todas, então vai ficar 11. E o conte números, conte ponto número, ele vai mostrar de ponto número.
ele vai mostrar as células que contêm números, né? Então, independente ali se eu tiver informação ou não, ele vai mostrar um tanto de células que eu tenho. Então, é só eu selecionar aqui também e dar um Enter. Então, tudo vai ser 11, né? E todas têm informações. É isso, tá? Essa é a primeira explicação aqui, né? Em relação a essas fórmulas mais básicas, assim, da gente já fazer uma primeira análise dos dados, né? Da nossa amostra de dados. Bom, agora a gente vai fazer o uso do filtro. O filtro é uma ferramenta muito interessante, né? Como que a gente aplica ele? Então, a gente seleciona aqui, ó, a linha que nós queremos, normalmente a primeira linha ali do enunciado, né? E vamos na aba Dados lá em cima e aplicamos o filtro. O filtro, ele nos permite classificar, filtrar, né? E fazer uma análise de alguns dados. Então, se eu quero, por exemplo, somente verificar aqui somente aquele nível de produção que teve um custo variável acima de 10 mil, 10 mil reais. Então, primeiro passo, eu posso classificar aqui, ó, do menor para o maior, que ele vai me colocar na ordem. E se eu quiser, né? Eu posso fazer filtro de número, ó, é igual a, ou está entre, né? Então, deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl Z e deixar do jeito que estava antes. O filtro. Então, eu posso colocar, eu quero só os números. Eu posso selecionar manualmente aqui, ó, né? E deixar acima de 10 mil ali, que vai aparecer só os que são acima de 10. Ou eu posso vir aqui, filtros de número, é maior do que, aí eu coloco 10 mil. E dou um OK. Aí ele vai filtrar só o custo variável, os números de custo variável acima de 10 mil. Então, assim, aí eu posso só selecionar, por exemplo, essa parte da tabela e colar em outro lugar, né? Depois, se eu quiser voltar ao filtro, eu peço para aparecer todas, ele volta novamente. Eu posso filtrar por cor, se eu tenho cores diferentes, né? Eu posso filtrar também por cor, se eu tiver. No caso aqui a gente não tem, mas ó, vou colocar, por exemplo, aqui, eu vou pintar de amarelo, grifar ali, né? Então, agora vai aparecer, ó, filtrar por cor, só os que estão em amarelo. Então, eu posso fazer diferentes níveis de filtro na minha amostra, tá? Vamos para o PROC-V. PROC-V é uma ferramenta muito legal porque ela faz a procura ali nas colunas, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, né, a mesma tabela. Deixa eu só arrumar o custo total. Faltou colocar aqui. Pessoal, inclusive assim, se vocês querem tirar a fórmula, aqui tá com fórmula, né? Então, eu seleciono aqui, dou um Ctrl C de copiar, colar especial valores. Ele vai colar sem as fórmulas, tá? E aí, como que eu faço o PROC-V? Eu vou selecionar aquela minha coluna que é a minha referência, que sempre vai ser a primeira coluna. Então, se eu tiver código de venda de um produto, eu vou colocar sempre na coluna A. Nome do aluno, nome do professor, algo assim, instituição. Eu vou colocar na primeira coluna, porque vai ser a minha referência para fazer o PROC-V. Então, eu copio essa primeira coluna, certo? E aí, eu vou querer fazer uma PROC-V aqui, só como exemplo, em relação ao custo total. Imagine que eu não estou vendo essa planilha, né? Eu estou fazendo o meu PROC-V numa nova aba aqui, e eu não estou vendo a planilha original. Então, se eu fizer o PROC-V nessa nova planilha, eu vou conseguir saber os valores sem ter a minha planilha original. Então, às vezes você tem uma planilha robusta, bem completa, com bastantes fórmulas, você não quer mexer nela. Aí você pode fazer o PROC-V numa aba diferente ou num novo arquivo do Excel diferente. Então, como que a gente faz, né? É igual. Eu vou começar a fórmula, PROC-V. Ela vai dar a descrição aqui, né? O Excel, ó. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Ou seja, a primeira coluna à esquerda aqui
é a A, nossa primeira coluna, né? Ah, se eu começo a minha tabela na B, então a primeira coluna à esquerda vai ser a B, tá? Vai ser sempre a referência. E retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então, na mesma linha, ele vai linha por linha, só que ele vai retornar os dados que a gente pediu na coluna. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então, eu já coloquei em ordem crescente de números de cadernos produzidos, tá? Então, a primeira coluna, que é a referência, tem que estar em ordem crescente. Dou dois cliques e começa a fórmula. Ele vai pedir uma série de argumentos. Olha, ele vai pedir o valor procurado, a tabela, né, a matriz, o número, índice da coluna que eu estou querendo a informação e o intervalo que ele vai procurar, se é o intervalo completo ou o valor aproximado. Então, vamos lá. Qual que é o meu valor procurado? Eu quero que procure pelo número de cadernos, né? Eu quero que ele identifique qual é o custo total. Então, sempre vai ser essa coluna, né, que é a referência. Como eu coloquei ela aqui para fazer o PROC-V, então eu vou selecionar a primeira linha da coluna F, F2. Terminei esse argumento, dou um ponto e vírgula e vou para o próximo. Tá vendo que ficou em negrito aqui, né? Porque ele está pedindo o próximo argumento. Então eu vou preencher ele. Ele quer a minha coluna, minha matriz. Então eu seleciono ela. Se você tem uma matriz muito grande, o que você pode fazer? Você pode ir pelo Ctrl Shift e a seta para o lado e para baixo. Ele vai selecionar toda a tua planilha. Bom, terminei aqui, ponto e vírgula. Ele está pedindo número e índice de coluna, que é a coluna que eu quero saber a informação, a coluna do custo total. Então, cada coluna tem um número, né? A gente tem 16.824, acho, colunas, né, no Excel. Então, cada uma delas vai ter um número. A coluna A, número 1, a coluna B, 2, a C é 3, a D é 4, e assim por diante. Então, se eu quero a informação que está na coluna D, eu vou colocar o número 4, porque o Excel sumariamente entende números, né? Aí, ponto e vírgula, e ele vai abrir verdadeiro ou falso. A gente sempre vai colocar o falso porque a gente quer a correspondência exata, a gente quer o valor exato. Porém, se você pega lá uma quantidade de dados de um site, de pesquisa, alguma coisa assim, que vem aqueles números infinitos ali, por exemplo, nossos números multiplicados, né? Que tem um número muito maior do que a gente poderia colocar ali numa célula, né? Então, você pede o valor aproximado, ele vai aproximar, ele vai arredondar aquele número, tá? Mas no nosso caso aqui, como são números inteiros, a gente vai escolher a opção falso ou digitar o zero, tá na mesma. E aí eu fecho o meu parênteses, e aí eu tenho o meu PROC-V, ó. Vou dar Enter. O que que significa isso aqui? Que ele achou para mim, vamos imaginar que eu não estou vendo essa tabela original. Então, ele vai me dizer, olha lá, quando você não produz nenhum caderno, você tem um custo total de R$ 500. E aí é só eu arrastar até o final, ele vai fazer para todas as outras linhas também, procurando na coluna do custo total. Então, para 100 cadernos é 2.500, ó, bateu certinho. Para 300 cadernos é 5.900. E aí ele foi procurando para mim, né? Bom, se eu quero mudar, eu quero fazer então o custo variável, não o custo total. Eu quero fazer para o que vê do custo variável. Então, eu venho aqui na fórmula, na primeira que eu fiz, tiro o número 4 e coloco o número 3, que é a coluna C, né? Que é do custo variável. E aí, eu só arrasto até o final, ó. Então, ele fez para mim, ó. Agora mudou. Custo variável para 100 cadernos é 2.000, para 300 é 5.400, tá certinho. Então, o PROC-V é uma ferramenta muito interessante de pesquisa, né? Se você tem uma planilha gigantesca ali. Ah, mas eu não, eu tô na coluna lá XY, por exemplo. Qual que é o número dela, né? Então, se você vir aqui selecionando as colunas, ele vai te falar qual que é o número da coluna. Ela vai aparecer ali conforme você vai selecionando, ó. Ah, a H é 8, ó, 8 colunas, tá? Você tem que ir selecionando todas para saber qual que é o número daquela coluna. Ah, bom, existe também a fórmula que é o PROC-H. O PROC-H ele faz em relação à linha, ele faz na horizontal a procura.
Eu vou ensinar para vocês, mas não vai cair na prova, tá? Mas é legal vocês saberem também. Então, se vocês querem procurar na linha, vocês não precisam copiar uma tabela de referência, o PROC-H, tá? Vocês podem fazer ele diretamente aqui do lado, ó, PROC-H. Igual PROC-H, que daí ele vai procurar, o que que é H, né? Ele vai procurar na horizontal, ou seja, nas linhas. Então, PROC-H. O valor procurado, eu quero em relação aos cadernos. Aí aqui, o que que acontece? A gente digita, né? Cadernos, tem que se digitar igualzinho. Está ali, da coluna. Ponto e vírgula, seleciona toda a matriz, ponto e vírgula novamente. Aí a linha que a gente quer, eu quero o que está na linha 10. Então, eu coloco a linha 10, ponto e vírgula, e falso, né? Que eu quero a correspondência exata. Então, no PROC-H, em vez de eu colocar o número da coluna, né, como eu fiz no PROC-V, é só eu digitar, entre aspas, o nome da coluna. Mas tem que estar igualzinho, tá lá na nomeada coluna. E tem que ser entre aspas, por quê? Porque tudo que for texto, quando você vai fazer uma fórmula Excel que for texto, você precisa colocar entre aspas. E eu dou um Enter, ele vai fazer o meu PROC-H. Ou seja, o que está lá na linha 10 em relação aos cadernos? 2.500 cadernos produzidos. Ele encontrou o número 2.500. Então, às vezes eu não tenho a informação ali, eu não tenho essa tabela, não estou vendo ela, ou eu tenho ela numa planilha já prontinha, não quero mexer. Eu abro um novo arquivo, uma nova aba aqui também pode ser, e eu faço o PROC-V e o PROC-H, né? Para eu ter as informações para eu trabalhar. E aí, quando eu vou selecionar a tabela, eu volto na original, na planilha original e seleciono, sem nenhum problema. Então, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, ó, posso fazer o PROC-V numa planilha nova. Eu copiaria a primeira coluna, vou aqui na planilha 2, né? Aumentar aqui. Faço igual a PROC-V, a coluna aqui A2, ponto e vírgula, volto lá na minha matriz de dados, seleciono a minha tabela original, ponto e vírgula. Daí eu quero saber a coluna B, por exemplo, vou colocar 2 e falso, e dou um Enter. Olha lá, ele fez para mim aqui na minha planilha nova. Eu não estou vendo a minha planilha antiga, né? Só que acontece, como aqui eu fiz do custo fixo, né? Tá certo. Então, vamos mudar aqui para o custo variável, senão ele vai ficar com o mesmo valor, né? Isso, pronto. Como eu não estou vendo, então, a planilha original, o que que acontece? Eu não sei ali ficar procurando manualmente a informação. Então, eu faço o PROC-V, uma planilha nova, e aí eu tenho a informação aqui. Conforme eu quero, eu vou mudando a coluna, né? Para eu fazer um gráfico, por exemplo, né? Uma estatística descritiva, uma tabela dinâmica, ok? E o PROC-H é a mesma coisa. PROC-H, então, PROC-H. O meu valor procurado, vou colocar lá que é em relação ao custo total, entre aspas, ponto e vírgula. Volto na aba que eu tenho a planilha original, seleciono ela, dou um ponto e vírgula. Aí vai me pedir a linha que eu quero a informação, vamos colocar a linha 12 agora como exemplo, e falso, e dou um Enter. Pronto, ele fez para mim o que que tem lá na linha 12, tá? Então, é para isso que a gente usa PROC-V e PROC-H, para procurar em linhas e colunas. A informação que, às vezes, eu não estou trabalhando na planilha original, eu vou trabalhar num arquivo separado, numa planilha separada, e eu faço essa ferramenta de pesquisa. Bom, agora a gente vai para... Vamos para fixar células primeiro, que daí continua aqui o raciocínio, e depois eu vou para a fórmula C, né? Então, o que que é fixar células? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma série de produtos, né? Coloquei ali, ó, creme para mão, gel para cabelo, creme para o corpo, condicionador, shampoo, enfim. E cada um tem o valor de compra para a empresa, o custo desse produto. A empresa vai colocar uma margem de 20% sobre o produto para ela vender.
ela não quer ficar calculando isso produto a produto. Então, ela faz uma planilha no Excel com os produtos, né? Ela pega, puxa lá da nota fiscal, importa as informações, né? E faz uma planilha com o custo. E aí ela quer colocar, por exemplo, ela pode colocar o percentual que ela está considerando já, o imposto, dos custos dela, e quer colocar uma margem de 20%. Então, eu poderia fazer, né? Igual a 22 vezes 20%, e ele vai me dar a conta. Ai, que eu tinha automatizado ela. Deixa eu deletar isso aqui. Eu posso fazer igual a B2 vezes 20%, ou B3 vezes 20, fazer uma por uma, ele vai me dar o resultado. Só que eu vou ter que digitar 20% em cada uma, né? Então, como que eu posso fazer? Eu posso fixar a célula, eu posso colocar a porcentagem que eu quero de vendas, porque quando eu mudar a porcentagem, eu só mudo aqui a nossa célula. Ah, eu quero 30%. Ele vai mudar ali também. Então, eu fixo essa célula, porque ela é uma célula só, eu não tenho aqui várias com 20%, né? Então, como que eu vou fazer essa fórmula fixando a célula? Então, eu vou fazer o valor de compra. Ele tá fazendo isso aqui. Colocar, então, B2 vezes o E4. Se, só automatizado aqui. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, o que que vai acontecer? Ele vai colocar o valor zero, porque ele está puxando, ó, para baixo ali, ó, aí 5 vezes E6 vezes E7, que é o que o Excel faz naturalmente, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele puxe sempre a coluna B, né? Na linha 3, na linha 4, assim por diante, vezes o percentual de acréscimo para as vendas. Então, eu venho na primeira informação, aqui na primeira célula que eu fiz o cálculo, e fixo a minha célula E4, para ele sempre puxar, multiplicar pela E4, não pela E5, E6, a sequência. Então, eu coloco o cifrão antes da coluna, antes do e antes do número 4. E dou um Enter. Agora sim, ó. Agora ele, se eu puxar e arrastar até o final, ele vai calcular em relação ao E4, ó lá. Tá vendo? 35 vezes 20% vezes o E4, né? Aí ele faz o quanto eu preciso. Aí, claro, eu teria que criar uma coluna aqui do lado. Vou colocar aqui ela sem preenchimento, para saber o valor final de venda, né? Eu teria que somar o valor de compra mais o valor de venda, mais o C2. Aí ele faz. Pronto. Daí, o creme para as mãos eu vou vender a 26,40, né? Bem, vamos para a função C agora. Aproximar um pouquinho. A função C, ela é um teste lógico, né? Ela é uma condição. Então, para operacionalizar ela, eu vou ter que fazer esse teste lógico. Como assim? Vamos lá. Eu vou para aula hoje se não estiver chovendo. Então, estou dando uma condição. Eu só vou para aula se não tiver chuva. Se estiver chovendo, eu não vou à aula. Então, é uma condição, né? Ah, então, aqui eu coloquei duas situações, ó. Eu coloquei o custo variável lá dos cadernos, mesmo exemplo, e coloquei uma situação 1, 2. Vamos dizer assim, ó, que eu vou colocar aqueles cadernos que têm um custo variável igual ou acima de 19 mil reais, eles são nível A. Para quê? Para eu segmentar os meus cadernos, de repente, para eu comissionar vendedor que vende cadernos nível A ou nível B, né? E o nível B é custo variável abaixo de 19 mil. Então, para eu saber quais são o nível A e quais são o nível B, eu vou ter que digitar aqui. Vamos digitar manualmente? Esse aqui é nível B. Esse é nível B.
Ah, esse é nível A, entende? É ruim eu ficar fazendo manualmente, então eu uso uma fórmula. Vamos lá, é igual a SE. Então, ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna outro se falso. Então, a gente vai dar uma condição para dizer para ela assim, ó, se o custo variável for igual a acima de 19.000, então é nível A, se não é nível B, na situação 1, né? Então, como que eu faço esse teste lógico? Esse teste lógico é importante é, raciocinar ele antes de colocar na fórmula. Então, o que que eu quero para o nível A? Eu quero dizer assim, ó, que se o meu custo variável, então vou selecionar aqui o A2, for, aí eu vou digitar maior ou igual a 19.000, né? Eu tô pensando o meu teste lógico. Então, essa é a minha condição. Se for maior ou igual a 19.000. Ponto e vírgula. Aí, qual que é o valor se for verdadeiro? Se for verdadeiro, é nível A. Então, eu coloco A entre aspas. E se não for, ponto e vírgula, é B. B entre aspas. Tem que colocar entre aspas porque é um texto, né? Então, é falso, ou seja, é verdadeiro que esse valor está com custo variável acima de 19.000, então ele é nível A. Se não é acima de 19.000, então ele é falso, não é nível A. Ele é o quê? É nível B. Aí eu fecho parênteses e dou um Enter. E só arrastar até o final aqui agora. Então, ó, que for custo variável abaixo de 19.000, ele colocou como nível B para mim. Imagina que isso aqui não está em ordem crescente, está tudo embaralhado, né? Então, vai ser difícil eu fazer manualmente, né? Vamos embaralhar aqui esses números, por exemplo. Colocar os dados, um filtro, e vou colocar. Vou filtrar o menor para o maior. Teria que embaralhar eles, né, para ficar diferente, né? Bom, aí eu faço a situação 2. A situação 2 ela tem três níveis agora. Então, eu tenho o nível A, que o custo variável é igual ou acima de 19.000. O nível B, agora, é entre 10.000 e 19.000. E o nível C é abaixo de 10.000. Então, eu tenho três situações diferentes agora, né? Vamos lá, como que eu faço? Eu vou ter que fazer uma fórmula C dentro da fórmula C inicial, para dar uma terceira condição, que é o custo variável entre 10 e 19, que eu não tinha antes. Então, agora eu tenho o nível intermediário, eu tenho A, B e C. Como que eu faço isso? Faço a fórmula igual a SI, eu começo da mesma fórmula, né? Começo aqui, ó, coloco o A2, né? Vou fazer o meu teste lógico. Então, o A2, se ele for maior ou igual a 19.000, então ele é A ou B. Mesma coisa, né? Tá? Se não for, né? Ponto e vírgula, B. Ok. E eu faço um ponto e vírgula e faço uma fórmula C dentro dessa fórmula C inicial. Então, eu digito a fórmula C de novo. Ó lá. E faço o segundo teste lógico, que é o nível entre 10.000 e 19, o nível B. Então, se o meu A2 aqui, ó, eu digito A2, né, para facilitar, for maior ou igual a 10.000, ponto e vírgula, então, se ele for, ele é B. Se ele não for, se ele for abaixo dos 10.000, ele é C. E aí eu fecho os dois parênteses. Então, eu começo a fórmula dizendo, se for maior que 19.000, tá no A, se não for, é B, que é a mesma situação 1. Só que agora eu tenho a nível intermediário, tu tem que dizer para ele, olha, mas se for abaixo ou igual a 10.000, ele agora é B. Só que tem um outro nível aqui, ó, que abaixo de 10.000 é C. E dou um Enter. Eu inseri o número maior de argumentos. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui que não está correto. Vamos lá. Igual a C. A2 maior ou igual a 19.000, ponto e vírgula. A. Aqui eu não preciso colocar o B. Não preciso. Eu só coloco ele aqui, não preciso repetir ele, ó. Então, primeiro eu digo assim, ó. Se o A2 for maior ou igual a 19.000, então é A. Aí eu abro uma nova fórmula C, né?
Se o A2 for maior ou igual a 10.000, ele é B, se não, ele é C. Então, não preciso colocar duas vezes. Agora ele fez. E aí eu puxo, arrasto e puxo até o final, ó. Então, ele separou agora. O que que é nível C? Vamos pintar aqui de uma corzinha verdinha. O que que é C? B, pintar de azulzinho. Aqui azulzinho também. E A de salmãozinho, rosinha, né? Aqui, ó, amarelinho. Bom, então eu tenho aqui, ó, na situação um a divisão entre B e A, e na situação 2 a divisão entre A, B e C. Daí, o que que eu posso fazer, ó, pessoal? Estão vendo esses produtos que a gente tem, custo variável aqui? Olha, se vocês focarem na produção desses produtos, vocês vão ter um bônus no final do mês. Então, nos produtos A e B, que a gente pode ter uma maior margem. Se eu estiver falando em vendas no comércio, eu posso comissionar vendedores que vendem esses produtos. Daí, eu posso abrir aqui, ó, uma nova linha e eu posso fazer aqui a comissão de 5% em cima do nível A, comissão de 3% em cima do nível B e nenhuma comissão em cima do nível C. E aí eu posso fixar células. Então, ó, para que que eu uso células? Fixação, né, de células, olha aí, né? Vamos dizer, aqui é situação, vamos pegar só a situação 2, né? Então, eu vou colocar, vou comissionar quem vende só B e A, tá? E aí eu posso fixar células e colocar nível de comissão ali. Perfeito? Então, isso que é usar a fórmula SE. A fórmula SE, ela pode ser utilizada junto com a fórmula E e com a fórmula OU. Então, vamos dizer que eu tenho uma situação aqui, que é o mesmo exemplo da lista de vocês, tá? Que eu tenho alguns alunos ali, eu coloco o nome deles aqui, ó, A, B, C, D, até H, né? Tem 8 alunos. E eu tenho algumas notas que eles tiraram na avaliação um, na avaliação 2 e a média. Então, a média é entre essas duas avaliações. Eu apliquei a fórmula da média. Aí eu fiz uma legenda aqui, ó, conforme as normas da instituição. Se o aluno ele tiver uma média nas avaliações um e 2 maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se ele tiver uma média menor que 7, ele está reprovado. Então, como que eu faço isso aqui? Igual SE, se, né? O aluno. Então, vou selecionar a coluna A2, né? Aliás, eu estou querendo saber sobre a média, né? Então, a D2, tá? Se a D2, né, for maior ou igual a 7, daí eu posso colocar o valor 7, né? Ou 7,0, tanto faz. Então, né, o ponto e vírgula, aí eu tenho que digitar entre aspas, ele está aprovado. Se não, o que que é falso? Aí ele tá reprovado. Aí eu dou dois cliques, eu arrasto até o final. Então, olha, eu tenho um aluno aqui, ou aluno, né, que está aprovado, o D, o F e o G. Eu tenho 3 alunos aprovados, porque eles tiraram uma média maior do que 7. Agora eu vou para a segunda condição. É, vou fazer essa aí, né? Vamos dizer assim, ó, que quando os alunos tiverem uma média das avaliações maior do que 7 e tirar 5 ou mais na avaliação um, ele também está aprovado. Senão, ele está reprovado. Como é que eu coloco isso em uma fórmula, uma equação aqui, né? Então, eu vou usar a fórmula E dentro da fórmula SE. Eu vou abrir a fórmula SE, vou dar dois cliques. E ele vai me pedir o teste lógico. Então, eu vou inserir a fórmula E. Vou digitar o E e dar dois cliques. Aí eu começo. Então, se a média, né, o D2, for maior ou igual a 7, e se ele fala ali que se tirar 5 ou mais, a avaliação um. Então, eu tenho que selecionar a coluna B2 aqui, linha 2, né? Porque eu estou falando da avaliação um. For maior ou igual a 5,
Aí eu fecho meu parênteses, ponto e vírgula. Aí eu disse, se isso for verdadeiro, ele está aprovado. Se não, ponto e vírgula, ele está reprovado. E aí, eu arrasto até o final, ó. Então, eu tenho um aluno que é aprovado porque ele tirou 5, ou ela, né? Na avaliação, mais de que 5 na avaliação um e mais que 7 na média final. Tenho os mesmos aqui, ó, também estão aprovados. Então, eles tiraram mais que 5 na avaliação um e mais que 7 na média final. E aí, eu tenho mais uma condição aqui, ó. Eu tenho ou, que se ele vai ser aprovado se ele tiver uma média das avaliações maior que 7 ou tirar mais que 7 na avaliação 2. Ele vai ser aprovado. E talvez essa avaliação 2 tenha um peso maior, né? Então, a média das avaliações foi maior que 7 ou tirar mais que 7 na 2. Então, vamos aplicar a fórmula O. Então, eu começo com a fórmula SE e aí eu coloco a fórmula O depois, né? Dou 2 cliques aqui. Aí eu faço meu teste lógico. Então, se o D2, a média, foi maior ou igual a 7, ponto e vírgula, e se ele tirou mais do que 7 na segunda, né? Então, eu vou selecionar o C2, que é a avaliação 2, maior ou igual a 7. Eu fecho parênteses, ponto e vírgula. Aí eu falo, ó, se isso for verdadeiro, então, aprovado. Ponto e vírgula. Se isso não for verdadeiro, é reprovado. E aí eu fecho o meu parênteses. O aluno A reprovou em todas as condições, o segundo também, o terceiro também. O quarto foi aprovado em todas as condições. E aí a gente tem uma situação aqui, ó. O H, ele, ele tirou uma nota ruim na primeira avaliação, mas ele foi muito bem na segunda. Então ele está aprovado. Porque talvez a avaliação 2 dê um peso maior para ele, ele consiga passar direto, né? Então, só que essas são as condições ali que a gente deu aqui, né? Não é que são na realidade, né, pessoal? É só para a gente fazer as três formas. Então, vê que legal, eu posso usar, né? Dar condições, ó. Se hoje não estiver chovendo, eu vou à aula. Então, eu poderia fazer aqui, ó, uma tabela assim, ó. Chove, chove, não chove, né? Fazer tipo uma probabilidade. Aí, se chover, eu vou à aula. Aí, o C daria, eu vou à aula, né? Se não, eu não vou. Aí, eu posso colocar uma segunda condição. Se estiver chovendo e se não, para eu ir para aula. Se não estiver chovendo e o ônibus não atrasar, eu vou para aula. E eu posso dar uma terceira condição. Então, aqui seria do ônibus, daí o ônibus atrasa e o ônibus não atrasa, né? Eu iria preenchendo assim a minha tabela, dando essas condições, né? Então, se não estiver chovendo e o ônibus não atrasar, eu vou para aula. E aí, se não estiver chovendo e o ônibus não atrasar, ou eu tiver condições de pegar um Uber, eu vou para aula. Então, eu colocaria uma terceira condição, eu colocaria o Uber, né? Então, eu posso fazer isso para qualquer situação, qualquer cenário que eu tiver algumas condições, eu posso operacionalizar isso aqui no Excel com essas formas, ok? Bom, vou explicar também a estatística descritiva, porque essa aqui vocês vão usar nos trabalhos, né? No TCC, em trabalhos acadêmicos, pesquisas, artigos, usa bastante estatística descritiva. Então, eu copiei lá as mesmas informações dos cadernos, né? E aí a gente calculou algumas descritivas, né? Algumas informações que são tendências centrais, tendências, né, de posicionamento central, de variação, de dispersão da estatística, para a gente ter uma noção, uma tendência desses dados. O que eles nos geram de informação interessante. Então, para calcular a média, eu vou fazer a fórmula igual a média, eu preciso colocar o acento, né? E aí eu tenho média geométrica, aritmética, enfim, a gente pega essa média primeira ali, a comum. Eu seleciono os dados e dou um OK, ele vai fazer a minha média. Aí eu posso diminuir aqui, ó. Posso deixar só inteiro, né? Sem nenhuma casa decimal.
eu arrasto aqui para o lado, ele vai fazer a média de todos os outros também. Então, a média do custo fixo é 500, porque eu pego os 11 números aqui, né? 500 mais 500 mais 500 mais 500, 11 vezes e divido por 11. Isso vai dar 500, tá? Mediano, o que que é a mediana? Uma medida de posição central, né? De tendência ali, na posição exatamente que está exatamente no centro, que divide ali minha amostra em duas, né? Então, a minha mediana, às vezes, é um valor mais interessante do que a minha média. Ela explica mais a realidade dos meus dados. E aí, eu vou selecionar aqui também. Tá. Então, a minha média é 1.536 no número de cadernos produzidos e a minha mediana é 1.200. E o meu desvio padrão é o quanto está dispersando da média. Os meus dados estão dispersando da média. Então, igual a desvipad, eu vou usar esse desvio médio aqui, né? E mesma coisa, ó. E arrasto até o final. Vou tirar duas casas decimais. Então, assim, ó, a minha mediana tá muito próxima aqui, ó, do meu desvio padrão. Então, nesse caso, eu usaria mediana para falar do número de cadernos, né? E assim eu vou avaliando a minha amostra. Aqui, ó, tá dispersando bastante no custo variável, custo total em relação à minha média. Então, eu começo a analisar um pouco os meus dados, né? Existem outras medidas aqui também, estatística descritiva? Sim, existe a variância e a correlação, que vocês podem fazer também, tá? Mas essas aqui já são suficientes. Aqui eu fiz um gráfico, deixa eu fazer ele novamente para vocês verem como é que faz o gráfico. Eu vou selecionar aqui os meus dados e vou pedir, vou inserir, pedir para fazer um gráfico recomendado. Ele vai me dar várias opções de gráficos já prontos, ó, né? Que são um pouco mais alinhados com a realidade ali. Então, eu vou pegar esse aqui, vou dar um OK. E aí, o meu gráfico, eu posso mexer nele, adaptar, ó. Eu tenho vários estilos de gráfico aqui que eu posso colocar. Posso alterar as cores dele, né? No layout rápido, eu posso, ó, tirar aquelas linhas de grade, colocar os números, tirar os números. Olha, colocar as linhas, a linha, né? Tipo, a média móvel. Essa da média móvel tá muito legal. Eu venho aqui, apago essas linhas de grade. Eu posso mexer nesse gráfico, né, do jeito que eu quiser, colocar um título, né? Enfim. E aí a gente pode fazer um gráfico da descritiva dessas variáveis. Então, vamos fazer, é só selecionar aqui a descritiva, inserir um gráfico recomendado, ele vai me dar um gráfico de barras, por exemplo. Vou pegar esse aqui, que é uma coluna agrupada, né? Então, também eu posso formatar esse gráfico, e vocês podem mexer à vontade, né? Olha que legal que fica, né? E aí eu posso usar diferentes modelos aí de gráfico, tá? O que for melhor para minha pesquisa. Também eu posso vir no layout rápido e mudar ali os estilos, né, do gráfico, ele vai se adaptando à realidade das minhas informações geradas. Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, a média, a mediana, o desvio padrão de cada uma das séries, né? Eu posso mudar o nome aqui, ó, da série um, né? Quando você vai selecionar dados aqui, você pode escrever o nome da série um, editar ela, escrever o nome, a média, né? E ele já muda aqui para média. Então, assim, o Excel é uma ferramenta muito legal, muito interessante, né? Outra questão que também é legal vocês saberem, eu vou copiar aqui e fazer na última aba, é a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico. Isso a gente usa bastante também. Você seleciona todos os seus dados, vai inserir gráfico, dinâmica e tabela dinâmica. Ele vai abrir aqui, ele vai pedir se quer que abre numa nova planilha. Vamos colocar na planilha existente, né? E seleciona uma célula para ele abrir. Ele vai criar esse aqui como se estivesse em branco. E você vai colocando as informações. Então, eu quero filtrar pelo custo total, né? E eu quero que tenha ali nos eixos, né? Os cadernos, o custo fixo e o custo variável.
Então, os meus valores vai aparecer o custo fixo, custo variável, e o custo total, por exemplo. Então, assim, eu posso ir fazendo o meu gráfico e a minha tabela, olha, conforme eu quero colocar os dados. Aqui eu coloquei para filtrar, ó, daí eu posso colocar, eu quero só número de cadernos maior do que 100, por exemplo. E ele vai mudando em tempo real para mim as informações. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero maior do que 10.000. Ó, aí ele pega só os que são maiores, aqui no caso nenhum, né? Ele tá fazendo só de 0 a 500, então tem que colocar aqui também. Total número de caderno. Volta aqui no filtro. Então, assim, eu posso fazer a soma, ele tá fazendo a soma, né? Então, eu posso configurar o campo e fazer a média, por exemplo, ao invés da soma. Configurar campo e fazer a média. Eu posso fazer o máximo e o mínimo. Posso fazer uma multiplicação, um produto entre eles. Eu posso explorar isso aqui de N formas. Então, ele vai mudando a minha tabela e ele vai mudando o meu gráfico. Eu também posso apagar aqui, deletar as linhas de grade, mudar, né, o formato dele. Na minha tese, eu fiz esse gráfico dinâmico e aí eu coloquei para explicar algumas informações, né, que eu estava gerando, assim, porque eu tinha uma planilha muito grande. Então, eu precisava filtrar algumas informações, né? E, nossa, é muito importante, muito interessante saber também fazer, porque daí você pode transformar os seus dados ali em alguma informação mais específica, tá? Esse aqui eu não vou cobrar na avaliação, mas é legal vocês saberem que existe, né? E como que faz também. Aqui, tirar, deixar, por exemplo, ó, só um custo aqui, por exemplo, né? Então, a gente pode ir mudando assim, ó, e colocando a informação que a gente quiser, tá bom? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês a conseguir, né, fazer os exercícios. Eu vou postar essa planilha pronta também para vocês terem as fórmulas, né? Tá bom? E bons estudos aí para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Próxima aula.